nas entranhas do Monte Parnaso, onde as nuvens se abraçam em um cinza perpétuo e o ar carrega o cheiro de enxofre e louro queimado. O tempo não flui como nos campos de trigo da Ática. Ali, a realidade é uma tapeçaria poída, e os fios que a sustentam estão nas mãos de algo que os deuses preferiam esquecer. Esta é a história de Calias, um homem que acreditava que a sabedoria era uma arma, sem entender que, nas mãos erradas, ela é uma lâmina sem cabo, e o peregrino da arrogância. Calias não era um homem comum, ele era um arquiteto de corações e mentes. Um sofista cuja língua era mais afiada que o bronze lacedemônio. Ele viajou de Atenas até o oráculo de Delfos não para buscar orientação, mas para desafiar o destino. Sua esposa, a bela Ione, definhava sob uma praga que nenhum médico conseguia explicar. Sua pele tornava-se translúcida, e seus olhos refletiam constelações que não existiam no céu grego. Os deuses são jogadores bêbados, Calias dizia aos seus discípulos. Mas até um bêbado pode ser vencido se você conhecer as regras do jogo. Ele chegou ao templo de Apolo ao crepúsculo. As colunas de mármore pareciam dentes brancos de uma fera enterrada. A pitonisa, envolta em fumaça densa que subia das fendas da terra, não proferiu versos rimados naquela noite. Ela simplesmente apontou para o chão. O que você busca não está na luz do sol, filho de homens. A voz dela soou como o raspar de escamas em pedra. Está no que Apolo subjugou, mas nunca matou. Calias, impulsionado por um amor que se transformara em obsessão doentia, ignorou os avisos dos sacerdotes e desceu às câmaras subterrâneas, onde o Ônfalos, o umbigo do mundo, repousava. Ele levava consigo um amuleto de obsidiana e uma sede de controle que até os titãs reconheceriam. O reino do abismo geométrico. Conforme descia, o mármore polido dava lugar a uma rocha negra e porosa. O silêncio era absoluto, exceto pelo bater de seu próprio coração, que ressoava como um tambor de guerra. Subitamente, o chão desapareceu. Calias não caiu, mas sentiu a gravidade se contorcer. Ele estava em uma câmara que desafiava a arquitetura humana. As paredes eram cobertas por relevos de criaturas que a mitologia esqueceu de nomear. Seres com 1000 olhos que eram, na verdade, bocas, e membros que se dobravam em ângulos impossíveis. No centro da sala, não havia uma estátua de Apolo, mas uma massa pulsante de sombras que se assemelhava a uma serpente, mas cujas escamas eram feitas de rostos humanos em agonia. Era a Piton primordial, a consciência da Terra antes da ordem dos deuses. A ordem é apenas uma crosta fina sobre o caos, sussurrou a escuridão. Calias empunhou seu amuleto. Eu exijo a cura para Ione. Eu conheço os ritos de contenção. A massa de sombras se desenrolou. Não houve ataque físico. Em vez disso, a mente de Calias foi inundada por imagens. Ele viu o nascimento do tempo, onde Cronos não apenas devorava seus filhos, mas os mastigava por eras em um estômago de puro nada. Ele viu que os deuses do Olimpo não eram protetores, mas carcereiros que mantinham a humanidade em uma ilusão de significado para que o terror do vazio não os consumisse. A metamorfose do saber. A cura foi concedida, mas não da forma que Calias imaginava. A sombra deslizou para dentro de sua boca, congelando seus pulmões. Ele sentiu sua carne se esticar, seus ossos derreterem e se reformarem em algo longo e sinuoso. Ele voltou para casa em uma velocidade sobrenatural, movendo-se pelas sombras das árvores. Quando chegou ao leito de Ione, ela gritou, mas não foi por medo do que ele se tornara, externamente, pois ele ainda parecia um homem, aos olhos mortais, mas pelo que ela viu, através de suas pupilas. Nos olhos de Calias, Ione viu a verdade, que o amor deles era uma flutuação estatística em um universo indiferente, que a beleza dela era apenas matéria orgânica em decomposição lenta. Eu te trouxe a eternidade, Calias disse, mas sua voz era o som de 1000 insetos rastejando sob a terra. Ele tocou a testa de Ione, a praga dela cessou instantaneamente, mas sua mente se fragmentou. Seus olhos se tornaram espelhos do vazio que Calias trouxera do Parnaso. Ela não morreu, mas parou de ser.
tornou-se uma estátua de carne, viva, mas desprovida de alma. Pois a alma não consegue sobreviver à visão da verdade absoluta. Intravenoso, o horror de Delfos. Calias percebeu tarde demais o erro dos sofistas. Ele acreditava que a verdade libertaria o homem. Ele não entendeu que a mente humana é construída para a mentira, para o mito e para a luz filtrada. Ele tentou retornar a Delfos para devolver o conhecimento, mas o caminho estava fechado. A pitonisa agora o olhava com uma tristeza infinita das escadas do templo. Você queria o fogo de Prometeu, disse ela, mas esqueceu que o fogo consome o que toca. Agora, você é o guardião do que ninguém deve saber. Calias sentiu a transformação completar-se. Sob sua pele de filósofo, as escamas da Piton brilhavam. Ele foi condenado a vagar pelas margens da história, sussurrando verdades terríveis nos ouvidos de governantes e sábios, levando-os à loucura. Ele tornou-se o daimon da desilusão. Diz a lenda que, até hoje, aqueles que buscam a verdade profunda demais, ignorando os avisos da intuição e da moral, sentem um calafrio na nuca. É Calias, tentando compartilhar o fardo de sua sabedoria proibida. A moral da história. A busca pelo conhecimento é a maior virtude do homem, mas a arrogância intelectual é sua ruína mais profunda. A verdade absoluta é um sol que cega, não uma lâmpada que ilumina. Existem mistérios que a mente humana não foi projetada para carregar. Pois nossa sanidade reside no equilíbrio entre o que sabemos e o que aceitamos não compreender. Nem toda porta deve ser aberta, pois algumas chaves giram apenas para trancar o buscador do lado de dentro.